Muito boa noite, querido aluno. Mais uma vez estamos iniciando aqui pela TV FATEC a aula de soteriologia. Esse módulo que já estamos aí há 2 meses, discorrendo sobre ele, falando aí sobre o estudo da salvação. E ainda nas últimas aulas nós estamos falando exclusivamente sobre a ressurreição de Cristo. E hoje, para finalizarmos esse assunto, ressurreição, nós iremos falar das provas, sim, das provas bíblicas da ressurreição de Cristo Jesus. Sabem que existem pessoas que querem refutar a ressurreição de Jesus. Existem pessoas que, por algum motivo, dizem que foi uma farsa a ressurreição de Jesus, que Jesus na verdade não morreu, que não ressuscitou, ou que esconderam o corpo. E hoje nós vamos ver fundamentos bíblicos, provas bíblicas que garantem a nós, cristãos, que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E nós vamos entender que é muito mais fácil crer que ele ressuscitou do que ele não ressuscitou. Então, mais uma vez, eu quero saudar a todos, então, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e convidar a todos agora para que todos juntos, então, possamos fazer uma oração. Você que está em casa, você que é nosso aluno, você que está assistindo essa aula aqui pela TV FATEC, então, queria convidar você que curve sua fronte para falarmos com Deus. Vamos pedir a orientação de Deus e a direção de Deus para mais essa aula. Curve sua fronte e vamos orar. Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos sobre o assunto ressurreição. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso professor, e que venhamos, ó Deus, ser inspirados por Ti ao falar, ao proferir os textos bíblicos que iremos apresentar. Senhor Deus, que o Senhor cuide, que o Senhor dirija essa aula, que o Senhor esteja em cada lar, com cada pessoa que agora online está assistindo a aula e aqueles também que futuramente irão assistir essa aula. Senhor, abençoe as famílias de todos também, eu peço em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos adiante para o tema dessa noite, que é as provas da ressurreição de Jesus. Como é que eu posso provar, professor, que Jesus ressuscitou? Vamos então ao nosso texto base desta noite, que se encontra em Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 6. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz nesse texto bíblico sobre a ressurreição de Jesus. E você vai ver as evidências bíblicas sobre o assunto ressurreição. Vamos ler então sobre o túmulo vazio. Veja: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida no sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Queridos, percebam a reação das mulheres que foram ali no primeiro dia da semana visitar o túmulo com o intuito, levando especiarias ali para preparar então o túmulo, para preparar ali Jesus, que estava morto. Mas ao chegarem ao túmulo se depararam com uma surpresa. O túmulo estava vazio. Ou seja, o corpo de Jesus morto não estava mais ali. Para elas foi um susto. Por quê? Porque elas esperavam que Jesus ainda estivesse no túmulo e ainda estivesse morto. Quando então vem a notícia então de 2 homens resplandecentes, nós entendemos ser anjos, que dizem às mulheres: olha, por que vocês estão buscando aquele que está vivo entre os mortos? Pois ele não está aqui, mas ressuscitou. Veja uma mensagem vinda do céu, direta, dizendo que Jesus não havia morrido. Se você fosse acreditar somente pela fé, esse texto já servia de base para você crer. Veja, os anjos de Deus dizendo que Cristo Jesus ressuscitou. Então veja, já
Se você crê em Deus, você acredita que Deus é verdadeiro e o que vem de Deus é a verdade? Aqui está dizendo que Jesus ressuscitou. Para você que tem fé, isso já basta, não é? O problema é que existem pessoas que não têm a mesma fé que eu, que você tem. E elas ficam procurando brechas, né? Ficam procurando situações para dizerem que a ressurreição de Jesus pode ter sido ou foi então uma mentira. Vamos adiante, vamos ver outros textos bíblicos que falam sobre o assunto. Queria ler para vocês Mateus 28, do verso 5 ao verso 7. E a palavra de Deus nos diz assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ou seja, vocês estão procurando o corpo de um morto que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que vos tenho dito. Queridos, não é maravilhoso? Não foi algo escondido, não foi algo feito encoberto, mas sim foi uma verdade clara, dita pelos anjos às mulheres. Jesus ressuscitou. Veja que o que nós lemos há pouco e agora o que nós estamos lendo em Mateus confirmam a mesma coisa. Os dois evangelhos, então, dizem o mesmo, que aquele que estivera crucificado, estivera morto, agora já não mais está morto, ressuscitou. Vamos adiante, vamos continuar lendo, vendo o que a palavra de Deus ainda nos diz sobre o assunto. João 20, do verso 2 ao verso 7. E veja: Correu, pois, e foi Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Vamos entender algumas coisinhas aqui referente àquilo que nós acabamos de ler. Primeira coisa, foi uma surpresa grande também para Simão e para os discípulos a ressurreição de Jesus. Mesmo eles tendo sido avisados por Jesus, nós vamos já ver os textos que confirmam isso, que Jesus iria ressuscitar, ou seja, eles não estavam sem saber da história. Talvez eles pudessem não ter entendido ou não ter lembrado do que Jesus havia dito a eles, mas Jesus já havia dito a eles que iria ressuscitar. Mas veja, houve para Simão uma surpresa, para as mulheres também uma surpresa. Na cabeça de Simão ele pensou: levaram o corpo não está mais aqui, alguém roubou o corpo. Mas vamos ver alguns detalhes que estão talvez nas entrelinhas. Eu queria ler aqui o finalzinho, no verso 7 diz: E o que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Pensa só, se alguém fosse levar o corpo, um ladrão, ele ia ter o capricho de enrolar, dobrar o lenço, o pano e colocar ali no lugar à parte? Ou ele ia saindo às pressas e levaria o corpo do jeito que estava? Não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa morria, ela era enfaixada. Vocês lembrarem de Lázaro, né? Lázaro estava todo enfaixado. E daria trabalho para tirar toda a faixa, todo aquele pano que estava sendo envolto o corpo. Mas veja, com relação ao corpo de Jesus, os lençóis estavam no chão e o manto que estava na cabeça estava enrolado num lugar à parte. Alguém teve o capricho de dobrar o pano e colocar do lado. Por quê? Se alguém tivesse roubado o corpo, será que teria feito isso? É só imaginar. Não, a pessoa sairia às pressas e nem tiraria talvez os lençóis, levaria o corpo com os lençóis e tudo. Não ficaria dobrando o lençol ou enrolando o pano.
Mas veja, mesmo Simão, estando ao lado de Jesus, tinha as suas dúvidas com o que havia acontecido. Será que levaram o corpo? Não veio à sua mente a certeza que Jesus havia ressuscitado. Mas vamos adiante e vamos continuar entendendo o assunto. Vamos lá. A história do corpo ter sido roubado da sepultura só foi contada pelos soldados depois de terem sido subornados. Existem pessoas que dizem que o corpo foi roubado e que os soldados disseram que o corpo foi roubado. Mas veja, houve um suborno para que eles fizessem isso. Quer ver o texto que confirma isso? Vamos adiante. Veja Mateus 28, 12 a 15. E congregados com eles os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: olha, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós os furtaram. E se isso chegasse ao ser ouvido pelo presidente, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foram divulgando esse dito entre os judeus até os dias de hoje. Os soldados mentiram, queridos, porque veja a reação dos discípulos. Eles ficaram surpresos que o corpo de Jesus não estava ali. Porém, os anciãos deram dinheiro aos soldados para que mentissem. Dissessem: olha, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Algumas coisas muito difíceis para que os discípulos pudessem levar o corpo. Primeiro, o corpo estava fechado com uma pedra, e já já nós vamos ver isso. De que situação era essa pedra? Havia guardas romanos ali tomando conta da sepultura. Então nós tínhamos soldados tomando conta, o túmulo estava lacrado, né? E se um soldado permitisse que o corpo fosse roubado, esse soldado seria condenado à morte, porque ele estaria falhando ao serviço. Mas veja aqui, o texto mesmo diz assim: e se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, ou seja, se vocês disserem aí que o corpo for roubado, nós vamos proteger vocês. Nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Ou seja, diz essa mentira que nós vamos livrar a sua barra. Porque eles também estavam correndo risco. Ao dizer que o corpo havia sido roubado, os soldados ali estavam correndo risco de vida. Então veja, queridos, a história de que o corpo foi roubado foi uma mentira. Foi fruto de suborno dos anciãos para com os soldados. Deram muito dinheiro aos soldados para que eles dissessem essa mentira que o corpo de Jesus então tinha sido roubado. E veja como diz o verso, né? Isso foi divulgado e dito entre os judeus até os dias de hoje. Eu não sei se você conhece um pouco do povo judeu, mas existem judeus que não consideram Jesus como o Messias. E talvez acreditem que o corpo de Jesus foi roubado e ele não ressuscitou dentre os mortos. Existem pessoas que não aceitam Jesus como Salvador no meio do povo judeu. Eles não entendem e não acreditam em Jesus como o Messias, como o nosso Salvador, aquele que ressuscitou por todos nós. E veja que o texto é claro: e foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. Vamos adiante. Motivos pelo qual era improvável então que os discípulos praticassem tal ato, ou seja, os discípulos roubassem o corpo de Jesus. Vamos ver. Primeiro ponto, os discípulos estavam desanimados. Vejam que na crucifixão de Jesus eles fugiram. Eles estavam acovardados, desanimados. Eles não tinham força, queridos, para lutar com os soldados. Veja a situação de Pedro, por exemplo. Quando foi questionado se ele andava com Jesus, ele negou a Cristo. Esses eram os discípulos. Pessoas que estavam afugentadas, com medo da situação que eles estavam vivendo. Olha só. Na atual circunstância, estavam sem coragem para praticar o tal ato. Imagina os discípulos enfrentando os soldados romanos, removendo a pedra para roubar o corpo de Jesus. Com que poder fariam isso? Não foi isso que eles fizeram devido à situação que eles se encontravam, situação de medo. Tiveram medo, fugiram. Estavam desanimados e acovardados. Veja só, de acordo com um edito romano de 1879, era
ilegal mudar um corpo do túmulo para outro, sob pena de morte. Então, se o corpo de Jesus fosse mudado por algum motivo, quem o fizesse morreria, e quem permitisse morreria também. Isso foi relatado em 1879, né, do que acontecia naquela época de Jesus. Então veja, era risco para quem roubasse e era risco também para quem deixasse roubar. Quem permitisse ou fizesse tal ato seria condenado à morte. Então era um problema. Outro motivo pelo qual é bem improvável que isso aconteceu. O corpo estava bem protegido, havia soldados, havia uma pedra muito pesada lacrando o túmulo. Era improvável que isso acontecesse. Olha só também, uma grande pedra, né, com um selo romano lacrava o túmulo. Havia a marca do Império Romano ali. Se aquela marca, se aquele selo romano fosse quebrado, quem permitisse ou quem tivesse quebrado havia ter problemas. Agora, para que iriam levar o corpo de um morto simplesmente para inventar uma história? Bom, muito improvável isso, né? Os soldados ali, como nós já falamos, corriam risco de vida se o corpo fosse roubado. Era altamente improvável alguém levar esse corpo devido à segurança que o corpo estava e devido aos riscos e devido também ao desânimo de quem poderia ter interesse de levar o corpo. Vamos adiante. Quero ler para vocês Mateus 27, de 63 a 66. A palavra de Deus nos diz assim: E disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro lacrado, em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. É como se tivessem cimentado a pedra, queridos, de maneira que nada violasse. Havia já um boato e o próprio Jesus havia dito que ele iria ressuscitar. Não era algo que as pessoas desconheciam. Só que para um judeu, eles achavam que o máximo que uma pessoa poderia passar por isso era até 3 dias. Mas Jesus, no 3º dia, ressuscitou. Antes de 3 dias, talvez para um judeu isso seria até possível. Tá? Mas depois de 3 dias, para um judeu, isso não mais seria possível. E veja que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Interessante, queridos. Toda a segurança possível estava ali. O túmulo estava lacrado. Somente uma ação divina poderia fazer com que aquele corpo saísse dali. E foi o que aconteceu. O corpo saiu dali pela ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como estudamos na aula passada. Tanto Deus Pai quanto o Filho, ainda morto, e o Espírito Santo tiveram participação na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que ele saiu do túmulo, porque ressuscitou. Vamos adiante. Veja a situação da mortalha. Está um pouco escuro talvez aí para você ler, mas eu vou ler para vocês. A mortalha. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Vocês entenderam aqui? 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para embalsamar o corpo. Veja como Jesus foi enfaixado, queridos. E veja que os panos foram encontrados no chão e dobrados num lugar à parte. Quem fosse roubar o corpo tinha a condição de rapidamente tirar ali 34 quilos de produtos de embalsamamento, faixas, mirra, aloés, que o corpo estava envolvido. Praticamente impossível. Mas veja,
Há pessoas que acreditam que o corpo foi roubado. Mas quando entraram no túmulo, só encontraram ali os panos que cobriam o corpo. Veja então a improbabilidade disso ter sido real. A mortalha também acaba sendo uma prova bíblica de que Jesus verdadeiramente ressuscitou, porque o próprio texto bíblico diz que ele foi muito bem embalsamado. E quando ele saiu, ele não estava mais embalsamado. Só poderia ter sido ressuscitado para que isso tivesse acontecido. Não levado o corpo. Ninguém levaria o corpo e teria o capricho de tirar esses 34 quilos de embalsamamento, como eu disse a vocês. Vamos adiante. Veja esse verso bíblico, João 25, 7, que confirma o que nós estávamos falando. Ele se curvou e olhou para dentro, e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Que ladrão que ia ter o capricho de tirar 34 quilos de faixa e de produtos, que mirra e aloés que foram colocados? Seria levado o corpo da maneira que estava. Mas Simão, quando entrou no túmulo, viu ali as faixas e viu o pano que cobria a cabeça. Veja então que acaba nos tornando improvável, e a Bíblia acaba provando para a gente que é muito mais fácil acreditar que Jesus ressuscitou do que acreditar que o corpo foi roubado, que foi levado, ou que Jesus nem havia morrido, porque ele estava embalsamado. Certo? Vamos adiante. Outra coisa importante, a ressurreição não foi refutada no primeiro século. As pessoas que viveram no primeiro século, as pessoas que ouviram falar da ressurreição no primeiro século, não tinham argumentos e nem diziam que ela tinha sido falsa, que ela não foi verdadeira, devido a tudo aquilo que se ouvia e tudo aquilo que se falava. Talvez hoje alguém refute, talvez hoje alguém diga que a ressurreição foi uma história, que foi algo inventado, que o corpo foi roubado. Mas não foi isso que aconteceu. No primeiro século, principalmente, logo quando aconteceu, não refutaram a ressurreição. Vamos adiante. Agora veja, vamos analisar alguns efeitos que exigem uma causa. Por exemplo, para que essa caneta caia, eu preciso soltar a caneta. Então a reação é causa e efeito, efeitos que exigem uma causa. Eu vou soltar essa caneta, logo ela vai cair, pelo efeito da gravidade. A ação da gravidade que existe sobre ela vai fazer com que a caneta caia. Se eu não soltar, ela não vai cair. Mas veja, o que aconteceu com o cristianismo? Vamos entender. Se fosse mentira essa história de ressurreição de Jesus, o cristianismo teria crescido da maneira que cresceu? Eu acredito que não. Porque veja, se fosse simplesmente uma história como outra qualquer, nós temos várias histórias que acontecem todos os dias no mundo. Por exemplo, há alguns anos atrás houve um tsunami no Japão. E se você perguntar hoje quem falou sobre o tsunami, talvez só eu que estou falando agora para vocês. Ninguém mais no mundo falou sobre o tsunami. Existem várias histórias que são contadas todos os dias, em todas as situações. Pessoas que fazem coisas boas, por exemplo. Madre Teresa de Calcutá fez grandes coisas boas, mas você não vê, por exemplo, uma religião em cima da Madre Teresa de Calcutá. Agora veja, Jesus, já faz quanto tempo que ele viveu, morreu e ressuscitou nesse mundo? E o que aconteceu com o cristianismo? Veja que a história, ela só foi aumentando. O evangelho foi só crescendo e o cristianismo foi levando a todos os lugares do mundo. Se fosse uma história falsa, talvez o evangelho não chegaria a nós aqui na América do Sul, talvez não chegaria à Europa, à Ásia, não chegaria à América do Norte, mas chegou. Porque é uma história verdadeira. Existem muitos mais motivos para se crer nessa história. Veja, nós tivemos também o Novo Testamento, escrito a partir
da morte de Jesus. Então veja, depois que Jesus morreu, nós tivemos as cartas de Paulo, os evangelhos, tudo dizendo e relatando sobre Cristo Jesus que ressuscitou por todos nós. E ele perdura até hoje, e é verdadeiro. E é a nossa base bíblica. Temos o Antigo e o Novo Testamento nas nossas mãos, que é a nossa base da nossa formação cristã. Eu não vejo esse livro cair de moda. O best-seller que nós temos no mundo é a Palavra de Deus, que nunca vai cair. É um livro insuperável. Nenhum livro consegue ser mais vendido ou mais lido ou mais conhecido do que a Bíblia em todo o mundo. Se essa história fosse mentira, talvez isso não teria acontecido. Veja, religiões reverenciarem o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição. Várias religiões reverenciam o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição, o dia em que Jesus ressuscitou. Por exemplo, a Igreja Católica considera o primeiro dia da semana como o dia da família, o dia da ressurreição de Cristo Jesus. E várias igrejas também entendem e conhecem o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição. Outra coisa interessante que eu queria falar com vocês. Se essa história de ressurreição fosse mentira, por que os discípulos fariam propaganda de algo que não traria benefício a eles? Se vocês olharem as maneiras que os discípulos morreram, por exemplo, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, e todos os outros, exceto Judas, que tirou a sua própria vida, tiveram uma morte, só João que morreu de velhice, mas os outros discípulos tiveram uma morte trágica. Estevão foi apredejado e tantos outros morreram por Cristo. Qual foi a vantagem que eles tiveram em falar que Cristo ressuscitou, a não ser acreditar que teriam a vida eterna ao lado de Cristo? Se fosse uma mentira, queridos, qual a vantagem nisso? O que eles ganharam com isso? Então, como propaganda, como algo benéfico, se fosse mentira, não seria lucro para eles falarem que Jesus ressuscitou. Seria simplesmente apontar uma arma para a cabeça e dar um tiro. Mas por que eles falaram que Jesus ressuscitou? E por que nas suas pregações, e onde viveram, e onde andaram, falaram a todos que Cristo ressuscitou? Porque realmente Jesus ressuscitou. E eles viram isso, eles presenciaram. Jesus apareceu para eles e mostrou o corpo ressuscitado a todos eles. Era verdade. Então vejam, meus queridos, se não fosse verdade, eles não passariam de loucos. Loucos que estavam apontando um revólver para a própria cabeça. Porque eles não tiveram lucro. O lucro deles veio e virá das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, virá na eternidade ao lado de Deus. Desse mundo, o que eles ganhariam com isso se fosse mentira? Nada. Ganharam somente a morte e de maneiras até trágicas. Vamos adiante. Resultados e benefícios da ressurreição de Cristo. É algo que agora, o que isso traz de bom para a minha vida? Por que é importante e qual o resultado benéfico, que traz a ressurreição de Cristo para a minha vida, para a sua vida? Vamos analisar alguns textos bíblicos, e vamos entender sobre o assunto aqui. Vamos adiante então. 1 Pedro capítulo 1, verso 21. A ressurreição de Cristo fornece uma base firme para a nossa fé. Nós cremos num Deus que ressuscitou, queridos. Somente Jesus ressuscitou por mim e por você. Não há outro Deus que fez isso, olha só. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Jesus ressuscitou por mim e por você. Buda não fez isso por mim e por você. Maomé não fez isso por mim e por você. E tantos outros aí que apareceram aí se dizendo deuses, não fizeram isso por mim e por você. Mas Jesus fez. Ressuscitou por mim e por você. Ressuscitou para que eu e você tivesse vida. E veja, isso é uma base firme para a nossa fé.
Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos quem é o nosso Salvador. É aquele que nos deu a oportunidade da vida eterna. Isso só fortalece a nossa fé. Vamos adiante? Veja o que diz Mateus 12, do verso 38 ao verso 40. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Veja, a prova que Jesus estava dando, que ele iria morrer, ia ficar 3 dias morto, 3 noites, mas ressuscitaria. Ressuscitaria para que eu e você tivéssemos vida. Vamos adiante? Isso nós acreditamos, queridos. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos dá fé. Talvez a gente fique esperando, só abrir um parênteses antes de ler Romanos aqui para vocês. Às vezes ficamos esperando um sinal, né? Ah não, quando eu encontrarem a Arca de Noé, aí sim nós vamos provar que a Bíblia é verdadeira. Quando encontrarem a Arca da Aliança, aí sim, né? Queridos, se você tem fé, você não precisa dessas coisas. Você não precisa ficar procurando a Arca de Noé, a Arca da Aliança. Você não precisa dessas coisas. Basta você crer. Tá? Se você crer, bem-aventurado é a pessoa que você é. É isso que Deus espera que você. Espera que você creia mesmo não vendo. Tem gente que só vai acreditar quando vê a Arca de Noé, por exemplo. Não seja assim. Tenha a fé que Jesus ressuscitou. É isso que Deus espera de você, que você seja uma pessoa de fé. Veja só, a ressurreição também fornece uma garantia do perdão dos pecados. Veja Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A ressurreição é uma garantia que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Creia nisso. Não fique esperando provas. A prova é essa. Jesus é o nosso Salvador. Vamos adiante. Outra coisa importante, outro efeito benéfico da ressurreição de Jesus. Temos um sumo sacerdote compreensivo, misericordioso e fiel nos céus. Veja Hebreus capítulo 2, verso 17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus precisava se fazer um de nós, para viver no meio de nós, para morrer por todos nós e ressuscitar, para que eu, você e toda a humanidade tivesse a oportunidade da salvação, querido. E hoje o que nós temos é o nosso sumo sacerdote, que está lá no céu, intercedendo por todos nós. Se você cometeu um pecado, é só olhar para Jesus. Jesus diz o seguinte: olha, eu paguei por esse pecado. Ele está se arrependendo, ele não quer mais fazer esse pecado. Então o seu pecado está perdoado. É simples. Temos a Cristo Jesus como nosso Salvador e aquele que nos redime de todos os pecados, que nos livra de todos os pecados. E hoje somos remidos. Temos o nosso pecado pago pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você. Hoje temos sim, meus queridos, um sumo sacerdote compreensivo, misericordioso e fiel nos céus. Jesus nunca te desampara. Jesus tem misericórdia de você. E Jesus compreende. Se você errar, Ele está disposto a te perdoar, desde que você se arrependa e decida do fundo do coração nunca mais praticar esse pecado. Vamos adiante. Veja, pela ressurreição também o crente tem a segurança da ressurreição e da vida eterna. Jesus ressuscitou e Ele quer também que você tenha a vida eterna. Se você um dia passar pela morte, Ele quer também que você ressuscite, que você também possa desfrutar da eternidade ao lado dele. Veja 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com Ele. Na volta de Jesus, queridos, talvez aquela pessoa que você ama muito, que já há alguns anos faleceu, na volta de Jesus, queridos, talvez todos aqueles que você um dia conheceu e morreram em Cristo, e até mesmo você, se Jesus não voltar antes, você morrer, tenha certeza, Jesus levantará da sepultura, e essas pessoas eternamente viverão ao lado de Cristo. Não mais morte, nem pranto, nem dor. Ele enxugará do olho toda a lágrima no dia da sua volta. Sabe, talvez eu e você que estamos vivos, teremos o prazer de ver Jesus em pé, não passarmos pela morte, seremos simplesmente transformados de um corpo corruptível a um corpo incorruptível. Mas aqueles que morreram em Cristo viverão quando Jesus voltar e viverão a eternidade ao lado de Cristo. Nós temos essa segurança, a segurança da ressurreição e a segurança da vida eterna ao lado de Jesus. Vamos adiante? Queria ler para vocês 3 versos bíblicos. O primeiro de 2 Coríntios 4,14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. A certeza da nossa ressurreição. Veja João 14,19. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. A certeza da ressurreição a todos nós. Veja 1 Coríntios 15:22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todos nós seremos e teremos a vida eterna, queridos. Nós vamos ter uma eternidade ao lado de Cristo. Imagine viver sem sofrimento, sem dor. Não sei se vocês estão acompanhando o que aconteceu lá no Nepal. Mais de 4.000 pessoas morreram, queridos, com o terremoto que aconteceu. A gente liga a televisão e a televisão parece que sai sangue. A gente só vê tristeza, morte, tiroteio, arruaça, pessoas morrendo, catástrofes mundiais, problemas acontecendo, pessoas condenadas à morte, como o rapaz que foi fuzilado lá na Indonésia, porque cometeu um crime do tráfico de drogas, e lá na Indonésia é assim, se você é traficante, você é condenado à morte. E o brasileiro, essa semana que passou, foi fuzilado. Veja, quantas situações horríveis que esse mundo enfrenta. Agora imagine viver para sempre, sem problemas, sem tristeza, num lugar onde mais nós não teremos sofrimento, nem morte, nem pranto, nem dor. É isso que Deus sempre quis para a humanidade. Esse foi o plano original de Deus quando criou Adão e Eva. Viver num lugar que não tem tristeza, viver no paraíso. Mas infelizmente a humanidade caiu. E nesses talvez quase 6.000 anos de existência do mundo, ou mais, nós vemos um Deus de amor, um Deus que veio a esse mundo, viveu, morreu e ressuscitou por mim e por você. Nós temos sim, queridos, um Deus maravilhoso que nos ama, que deu a vida por todos nós, mas também ressuscitou e hoje é o nosso sumo sacerdote. Vamos adiante. Veja 1 Coríntios 15, 54 a 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ou seja, quando formos transformados, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos e seremos, queridos, vitoriosos sobre a morte e sobre o pecado. Basta permanecermos firmes no caminho de Deus. O preço já foi pago, o ingresso já foi comprado. O nosso passaporte para a eternidade já foi carimbado. O problema é que se nós negarmos esse passaporte, não querermos ir, não querermos estar ao lado de Cristo, Cristo não vai obrigar ninguém a estar com Ele durante toda a eternidade. Deus dá a oportunidade a todos, mas Ele não obriga a todos a servi-lo, a estar com Ele. O que Deus quer dar a mim e a você é o melhor.
mas Ele não obriga nem a mim nem a você que esteja ao lado dele. Ele dá a oportunidade, Ele deseja do fundo do coração que a gente esteja ao lado dele. Mas que escolha eu, que escolha você, ou que escolha as pessoas que estão ao nosso redor tem feito? Será que as pessoas preferem os prazeres desse mundo, né? As imoralidades, as perversões, as bebedices, né? As coisas que esse mundo oferece? Ou preferem estar ao lado de Cristo? O que você tem preferido? Sabe, se escolhermos e se fizermos a escolha certa, que é estar ao lado de Cristo, com certeza teremos a vida eterna também ao lado dele. Vamos adiante. Queridos, a ressurreição de Cristo é a grande certeza de um dia de juízo. Veja, Atos 17:31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição é uma certeza que nós temos um justo juiz que ressuscitou para julgar. Por que ele pode julgar? Porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado. Eu não posso julgar, eu sou simplesmente uma testemunha do que Cristo fez por mim, do que Cristo fez por todos nós. Não cabe a mim o papel de juiz. Não cabe também a mim o papel de advogado, de defesa. O que cabe a mim? O papel de testemunha. E a Jesus? O papel de juiz. Por quê? Porque foi Ele que ressuscitou por mim e por você. Veja que se nós não crermos na ressurreição de Jesus, nós estamos perdendo tempo em sermos cristãos. Aliás, nem poderíamos ser chamados de cristãos. Deveríamos procurar outra coisa para fazer na vida, ao invés de sermos cristãos. Porque faz parte do cristianismo crer num Deus que ressuscitou por mim e por você. É a certeza que nós temos um juiz que vai julgar com justiça e vai dar a salvação a todos aqueles que estiverem ao lado de Cristo e vai dar a morte eterna a todos aqueles que se recusarem. Justiça é assim, o certo é certo e o errado é errado, não tem meio termo. Em cima do muro já está junto com o errado. Então é melhor não estar em cima do muro. O melhor é estar ao lado de Cristo e assim estaremos durante toda a eternidade. Vamos adiante? Veja só o que diz Evans aí na sua citação. A ressurreição de Cristo é testemunha infalível de Deus sobre o fato de um dia de juízo vindouro. Uma coisa é tão certa quanto a outra. É tão certo que teremos o juízo, quanto é certo que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e teremos juízo. Isso é certo. Isso é fato. Fato que a Bíblia nos apresenta. E veja o texto de Atos 10:42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que aquele quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Jesus é o nosso juiz constituído por Deus Pai. Está claro? Está entendido? Você consegue entender que há muito mais razões para acreditar que Jesus ressuscitou? E é muito difícil entender que a ressurreição é uma mentira. A própria Bíblia e fatos históricos nos mostram isso. Vamos adiante? Nós estamos encerrando, queridos, mais uma aula com vocês. Espero nessa noite ter deixado claro o assunto ressurreição e as provas que Jesus ressuscitou por todos nós. Na próxima aula, semana que vem, nós iremos falar sobre a ascensão de Jesus, o local onde está Jesus agora, à direita de Deus Pai. Jesus como Deus, sendo também uma das partes da Trindade, ele tem um local, e esse local é o céu. Ele está no céu, e então ele ascendeu ao céu. Nós vamos ver todo o que a Bíblia apresenta sobre a ascensão de Jesus na próxima aula. Sobre o tema dessa noite, sobre o que estudamos nessa noite, se você teve ou tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente. O e-mail é alunoead@fatec.com.br, aos cuidados do professor João Brás.
Tendo alguma dúvida, manda um e-mail, com carinho aí a gente vai estar respondendo para vocês. Do mais, eu quero agradecer mais uma vez por você ter participado dessa aula. Espero que você esteja sendo aplicado aos seus estudos. Reveja o assunto na apostila. No final do tema ressurreição, você vai ter um questionário aí para responder. Responda esse questionário, já vá fazendo as provas sobre o assunto, né? Vá preenchendo, respondendo as provas aí que o assunto traz. E conclua então com êxito, né? Com alegria esse módulo. Eu queria já dizer para você uma coisa, um conselho de professor. Você não está estudando esse módulo simplesmente para cumprir tabela e pegar o diploma. Não é essa a intenção. A intenção é que realmente você enriqueça o seu conhecimento. É lógico que você vai ter o certificado, é lógico que você vai ter o seu diploma, é lógico que você precisa tirar boas notas. Mas o mais importante, meu querido aluno, é que você aproveite o que você está aprendendo. Que você coloque em prática na sua igreja, na sua comunidade, no grupo que você toma conta, e que você mostre às pessoas quem é verdadeiramente o seu Salvador. Nós já falamos sobre a morte, já falamos sobre a ressurreição, iremos falar sobre a ascensão. Depois, nas próximas aulas, iremos falar sobre os benefícios que isso tudo traz para nós, como seres humanos, como criaturas de Deus. Mas tudo isso deve ser propagado e dito com amor para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai salvar vidas levando a mensagem de Deus a todas as pessoas. Você vai salvar vidas levando a mensagem de salvação às pessoas que te ouvem. Quero te desejar uma boa noite, quero que você fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e te espero aqui segunda-feira que vem às 7h30 da noite para mais uma aula. Boa noite para você.